Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o meu, para o teu coração. Nessa noite eu gostaria de fazer uma leitura e meditarmos um pouquinho sobre esse texto. No capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 27 diz assim: pela fé Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei ou a ordem do rei. Pela fé Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como quem vendo aquele que estava invisível. Moisés foi um homem chamado por Deus em um período muito difícil, um período desafiador, um período ao qual o povo estava sendo massacrado na terra do Egito. O povo estava sendo açoitado dia e noite. Mas Deus preserva Moisés para aquele período, porque através da vida de Moisés haveria um grande livramento de Deus para o seu povo. Haja vista que antes da fuga de Moisés, nós lemos do texto, e aqueles que são leitores da Bíblia conhecem muito bem esse texto. A história de Moisés é um relato muito fantástico. É tão fantástico, porque ao nascer, Moisés já estava sentenciado à morte por uma ordem de Faraó. Todo macho de 2 anos abaixo eram para ser destruídos, mortos e jogados no Nilo. Mas você perceba que a mãe de Moisés guarda Moisés por 3 meses. E no desenrolar da história percebemos que lá à frente, quando Moisés é adotado pela filha de Faraó, Moisés cresce no palácio, tem todas as regalias que um homem daquele período e naquela época poderia ter. Estava dentro do palácio, crescendo como um príncipe, tendo acesso e com certeza tudo o que poderia ter para ele estava à sua disposição. Moisés era um jovem que estava crescendo, mas havia uma chama que ardia em seu coração, porque Moisés conhecia a história do seu povo. Moisés sabia as suas raízes, e aquilo lhe incomodava dia e noite, porque ele sabia que ele fora selado com o propósito de Deus em seu coração. Havia uma promessa intrínseca no coração de Moisés, e isso lhe incomodava, perturbava a sua alma. E ele não se sentia bem naquele palácio. Passaram-se os anos e Moisés, como um príncipe, em uma das suas indas e vindas, percebe uma briga. E o desejo de Moisés naquele momento é socorrer aqueles que estavam ali, sendo maltratado pelo soldado egípcio. Moisés mata o soldado, enterra na areia e dá livramento àquele hebreu. Passa-se o tempo, Moisés agora é acusado pelos próprios hebreus do que tinha acontecido, porque ele vai tentar apaziguar uma briga entre 2 hebreus, e aqueles hebreus acusam a Moisés, dizendo a Moisés: você vai fazer o mesmo que você fez com aquele soldado egípcio, enterrando na praia ou na areia? E Moisés, percebendo que aquele negócio foi descoberto, ele apressadamente foge do Egito. Mas havia um propósito de Deus estabelecido nisso. Deus permite que Moisés fuja para o deserto. E chegando em Midian, Moisés encontra-se na casa de Jetro, seu sogro.
Nós sabemos muito bem a história que Moisés casa. Zípora é sua esposa e concebe filhos. Moisés fica 40 anos naquela região, apacentando rebanhos. Haja vista que Moisés sai com 40 anos de idade do Egito e vive mais 40 anos em Midian. Há um processo de Deus na vida de Moisés. E nesse período você não vê Deus falando com Moisés, Deus alertando Moisés em alguns sentidos. Não, Deus está em silêncio com Moisés. Deus não fala com Moisés. Mas naquele período Deus estava trabalhando no coração de Moisés, tratando dos seus sentimentos, fortalecendo suas convicções, lhe habilitando para algo muito maior que Moisés nem imaginava que poderia acontecer e suceder na sua vida. Deus precisou primeiro tirar Moisés do Egito, trazer Moisés para Midian. Fez com que Moisés tornasse um pastor de ovelhas, de um general de combate a um pastor de ovelhas. Percebemos a simplicidade que Deus nos conduz em caminhos que muitas vezes nós não imaginaríamos estar. Talvez Deus tenha te conduzido por caminhos que você jamais pensou em ir, que jamais passou na tua mente, no teu coração. E de repente Moisés se apega apacentando rebanhos aos pés daquele monte, o Monte Horebe, o Monte Sinai. Quando de repente Moisés tem uma visão extraordinária. Uma sarça que ardia e não se consumia. Aquele mesmo fogo que estava queimando aquela sarça era o mesmo fogo que estava queimando no coração de Moisés quando ele estava no palácio no Egito. Aquele fogo se revela a Moisés. E através da revelação da voz que sai do meio do fogo, a voz de Deus, fala com Moisés. Fazendo uma reflexão disso, talvez você não entenda. Nós estamos vivendo um período escuro, negro, desafiador, que desafia a nossa fé, está desafiando a saúde, está desafiando os melhores médicos, os melhores peritos, os melhores laboratórios. Parece que nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão desafiador, onde as pessoas estão sendo privadas de ir e vir. Tantas coisas no cenário mundial que estão acontecendo e Deus está lhe preservando. Deus está lhe guardando. Deus está lhe deixando um pouquinho a sós com Ele nesse período desafiador. Não esqueça que assim como Deus leva Moisés para o deserto para falar com Moisés, é Deus tirando Moisés de um monte de multidões que lhe cercava, de um monte de voz que falava com ele diariamente, de milhões de pessoas que talvez procuravam Moisés e falavam com Moisés, vozes que ecoavam no palácio, mas não eram as vozes ou a voz autêntica de Deus. Deus precisa tirar Moisés daquele cenário de multidões de vozes e levá-lo a sós, para que Moisés pudesse ouvir nitidamente a voz de Deus. Se Deus está te tirando do meio de multidões de pessoas e você muitas vezes diz: Senhor, eu não queria estar sozinho, o que está acontecendo comigo? É Deus escolhendo um momento para falar com você. Talvez nesse momento Deus está falando com você: ei filho, eu não te abandonei, eu não esqueci do propósito que eu tenho na sua vida. O que eu tenho para fazer na tua vida é muito maior do que você está pensando. Moisés abandona a riqueza, o poder, a fama, os holofotes do Egito. E o texto que nós lemos nos demonstra que Moisés prefere o sofrimento
a aflição com o povo de Deus do que por um pouco de tempo os prazeres e o gozo do Egito. O que Deus te convida nessa noite é que você para e reflita que tudo aqui é terreno passageiro. A riqueza, a fama, o destaque, tudo isso vai passar. Mas o meu relacionamento com Deus será eterno. E quanto mais eu me aproximo dele, mais os meus olhos ficam fixados à eternidade. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais os meus olhos estão fixados na eternidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ao gozo da salvação, mais a alegria e o prazer da salvação inunda o nosso coração e nos dá graça para vencer os períodos mais difíceis dessa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Talvez você é um Moisés escondido por Deus para esse período. Talvez você é um Moisés escondido por Deus porque Ele tem algo para realizar através da sua vida e do teu ministério. Talvez você é um Moisés escondido por Deus para arrebanhar uma multidão que está desesperada, angustiada, pedindo socorro, ajuda. Há milhões de vozes clamando, assim como o povo clamava no Egito, pedia socorro, libertação de Deus. Deus preparou Moisés para aquele povo. Hoje não é diferente. A aflição está na porta de cada cidadão. A angústia entrou em casas. Famílias inteiras estão angustiadas, de luto. E Deus te preservou para que você seja um Moisés nesse tempo. Tenha uma palavra de Deus para esses corações. Que Deus vos abençoe grandemente. Que essa palavra possa causar efeito na sua alma e que a eternidade possa se revelar ao seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente para que você seja um Moisés desse tempo. Para que você seja aquele que foi preservado por Deus para realizar uma obra extraordinária nesse período tão difícil, tão crucial. Que Deus vos abençoe grandemente. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que esse canal possa crescer e alcançar milhões e milhões de pessoas e que vidas sejam impactadas, visitadas pela glória e pela presença do Espírito Santo. Quero orar com você. Eterno e soberano Deus, que haja a tua bênção, Pai. Eu sei que tu está preservando vidas nesse período tão difícil, Pai. Sabemos, Pai, que essas densas trevas tão escuras, Pai, é para revelar a tua glória, a glória do teu unigênito, a glória de Cristo sobre a tua igreja, sobre a tua noiva. É nesse momento de densas trevas que o teu povo precisa ressoar a voz e o brilho de Cristo. É nesse momento que precisamos ter um posicionamento fiel e fidedigno à tua palavra e à tua verdade. É nesse momento que precisamos brilhar, resplandecer a glória que vem da tua presença, para que a humanidade enxergue, Pai, o valor da salvação, o preço da cruz, o preço do sacrifício, o preço da renúncia, porque um dia tu renunciou à tua glória, à tua majestade e desceu às partes mais baixas da terra para salvar, para libertar, para transformar. Que Deus, que o Senhor possa abençoar esta vida nesse momento, que essa palavra possa alcançar milhares de pessoas e que tu possas, Senhor, visitar esse coração. É o que eu te peço no teu nome, Jesus, no teu nome. Amém. Que Deus abençoe sua vida grandemente e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém? Forte abraço.